Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, que é CIO da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tudo bem. Tudo bem animado com os resultados das techs lá de fora. Pois é, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Foram muito bons. Nvidia surpreendeu. O internacional tá carregando a gente nas costas, hein? Bom, é sobre isso que a gente vai falar. Se o cenário internacional continuará tão benigno quanto ele tem sido nas últimas semanas, à luz das últimas atualizações que a gente teve aí de falas de dirigentes do Banco Central Americano, a ata da reunião do FONC, né, que é equivalente ao nosso Copom, e também eu quero responder uma dúvida que está no meu coração, que é: por que a Bolsa Brasileira não decola? E para a gente discutir esse assunto, a gente recebe Matheus Spies, que é analista de alocação e macroeconomia da Empíricos Research. Seja bem-vindo. Obrigado, Lari. Tudo bem, João? Tudo bem, pessoal? Um privilégio poder conversar com vocês. E no nosso comprovente, a gente tem Nvidia, Sabesp e Tesouro IPCA+, ou as antigas NTN-Bs. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho do cenário internacional? Ontem foi divulgada a ata da reunião que decidiu os juros lá nos Estados Unidos. Essa reunião foi logo no início do mês, né, no dia 1º de maio, e a ata dessa reunião menciona a possibilidade de aumento de juros, né? Os membros ali do comitê que decide os juros lá falaram que não hesitariam em subir os juros, caso necessário, etc, etc. E isso acabou gerando um estressezinho no mercado ontem, né? As bolsas americanas caíram, a bolsa brasileira caiu bastante ontem. E, Matheus, eu queria entender um pouco a sua visão sobre essa ata, né? Ela saiu ontem referente a uma reunião de mais de 2 semanas atrás. Você acha que a mensagem que está lá ainda vale ou está um pouco defasada? O tom cauteloso ainda vale. É natural que estamos observando isso, inclusive, por entre as falas dos dirigentes do Fed há algum tempo. E essa mesma chance de subida de juros, ela foi mencionada por alguns membros do Fed algumas vezes. Agora, uma coisa que você colocou é o fato dela ter sido atrasada, tá velha, né? Ela envelheceu mal, inclusive, porque no meio do caminho a gente teve 2 dados que acalmaram bem o mercado. Se a gente voltar para a reunião do Fed, a gente vai lembrar de uma grande ansiedade no mercado. Foi bem na viradinha ali daquela janela de um mês de abril que tinha sido ruim. Ou seja, a gente vinha com um carrego psicológico negativo para os mercados e muita ansiedade. É natural que a ata, do ponto de vista dos membros que compõem o Comitê Federal de Mercado Aberto, traduzisse também esse sentimento que era verificável no mercado. A gente teve payroll, a gente teve CPI, muitas coisas que essa ata, a gente pode até brincar aqui, debater se eles sabiam dos dados, e por isso que o Jeremy Powell na coletiva foi um pouco mais suave, né? Mas o que a gente observou depois foram dados que foram mais tranquilizantes. Não vou falar que estamos no momento perfeito, mas foram mais tranquilizantes para o mercado frente ao que a gente estava temendo. Então, de fato, a ata envelheceu, é uma ata velha, só que o mercado optou por realizar ontem, né? Hoje a gente tem outros impulsionadores, em especial da questão da Nvidia que vocês tinham mencionado anteriormente, mas nessa opção de... Porque o que acontece, né? Uma coisa super importante que eu vejo muita gente querendo cravar um cenário muitas vezes, só que na verdade o que existe no mercado são cenários e probabilidades associadas. A chance de subir juros é baixa, né? E na minha concepção não vai acontecer. Mas o que acontece? Como as consequências disso teriam um efeito para os ativos muito negativa, o simples fato de você aumentar, ainda que marginalmente, a chance disso se materializar, tem um efeito no valor esperado, né, na sombra das probabilidades ponderadas ali, até brutal, né? Então essa correção acaba sendo esse ajuste. O pessoal vendeu e depois quis entender, na verdade, do que se tratava. Agora, eu não estou falando aqui também que a situação esteja fácil. Talvez o cenário possível, mais possível do que uma subida de juros, seja a ausência de cortes de juros. Isso é uma possibilidade que eu considero. Ainda o mercado observa como cenário base a chance de 2 cortes, mas existe ali uma resiliência inflacionária, uma atividade muito forte. A gente teve de pedidos de auxílio-desemprego também abaixo do esperado hoje. Ou seja, a gente tem um mercado ainda bem aquecido nos Estados Unidos. Então, os sinais que o Fed procura ainda são escassos para que ele tenha a liberdade de cortar juros, que é o que o mercado tanto deseja desde o começo do ano e vem reprecificando. Agora, reprecificações adicionais para que não houvesse cortes neste ano seriam demasiadamente negativas. E é isso que a gente viu um pouquinho depois
dessa ata. Mas na minha concepção é uma ata que, assim, não teve muita novidade, francamente. A gente já sabia. Se você observar a fala do Raphael Bostic, né, que é uma personalidade hawkish ou contracionista do próprio comitê, ele já vinha anunciando essa possibilidade. Não, é só um corte, ou até em uma certa oportunidade mencionou, né, essa ideia de elevar os juros. Não só ele, outras personalidades dentro do comitê o fizeram. Ou seja, eu não acredito que seja o cenário base, não acredito que vá acontecer, mas o simples fato de você ponderar a chance disso acontecer, na ansiedade, o pessoal acabou realizando. Mas eu concordo que tenha sido uma ata velha, a gente precisa continuar acompanhando dados, tem mais dados para sair, e a reunião de junho, propriamente, do Federal Reserve, que essa sim será muito importante. João, qual a sua leitura? Eu concordo com o Matheus. Assim, não tem espaço ainda para o Fed sinalizar a queda de juros, sinalizar de forma clara. Ele precisa ainda contornar um pouco, esperar que a economia se desenrole, e aí ao longo principalmente esse verão americano, que o verão americano normalmente é quente, né, literalmente. E ele precisa esperar os dados mostrarem pelo menos uma direção mais clara desse processo desinflacionário, que ao meu ver, meio que se estagnou. Eu acho que assim, vai ficar cada vez mais difícil daqui para o final do ano, para o Federal Reserve mostrar mesmo que o jogo mudou. A economia americana ainda continua quente, os resultados das empresas, os resultados corporativos foram muito bons, foram muito fortes. Mesmo quando você sai do mundo de tecnologia, que, enfim, se destacou mais uma vez, mas vai para a economia real, a indústria foi muito bem, o setor de energia está indo muito bem, a própria parte de energia, que eu digo energia elétrica, foi muito bem, utilities, né? E também energia, a parte de petróleo, foi muito bem. Então, me parece que você tem, sim, uma economia que está rodando com uma certa velocidade que, assim, não justifica um movimento de corte de juros, pelo menos aí não no horizonte que a gente está vendo. Então, eu acho que o Powell ele vai continuar um pouco nessa tocada. A gente tem a próxima reunião ali em meados do dia 15, 16, né? Deve ser agora no meados de junho. Vamos ver o que eles vão sinalizar para frente. Mas eu não acho que a gente vai ver mudanças agora. Enfim, acho que não tem queda de juros agora. Acho que a próxima reunião ela ainda é muito dependente do que vai vir na inflação em junho e julho. E, de novo, é uma temporada que acelera, os preços aceleram. E aí depois a gente vai entrar na corrida eleitoral. Eu ainda tô com essa cabeça que na corrida eleitoral o Fed vai se manter, vamos dizer, de fora. Ele vai deixar as coisas acontecerem. Por enquanto, uma corrida eleitoral que tem o Trump aí liderando as pesquisas, né? Então, vamos ver como que vai se dar. O mercado provavelmente vai se animar nesse período. Eu não acho que vai ser ruim. E aí vai abrir até espaço para o Powell esperar, ter paciência. E aí vamos ver dezembro. Eu tô com essa cabeça. Acho assim, junho é importante, mas junho é só uma sinalização. Julho é a mais importante de todas. A depender do que vier, se a inflação continuar nesse... Uma coisa curiosa, isso que a gente está conversando, o mercado já trabalhava com essas possibilidades. Há uma grande ansiedade, eu noto isso, porque um imediatismo muitas vezes. Porque, por exemplo, a gente sempre falou, mesmo de 22 para 23, que de 10% de inflação para 4% de inflação é um jogo, e de 4% para 2% é um jogo que potencialmente é completamente diferente. E que a gente está vendo que é um jogo completamente diferente neste episódio da história que estamos vivendo no momento. Isso é um ponto. O segundo ponto é que os desdobramentos de política monetária também a gente não tinha muito como antecipar. Essas dúvidas que o mercado está tendo agora, na verdade, é uma dúvida que ele já estava tendo antes. Né? Como é que a política monetária está dialogando com a atividade? Ou seja, agora eu observo que tem claro, naturalmente que aconteça isso no processo tecnológico, de avanço, de informação chegando, com a velocidade que tem, mas existe uma grande ansiedade por entre os agentes da gente ver movimentações que muitas vezes a autoridade monetária não está preparada para fazer, como o corte de juros, né? Sim. E o que dialoga justamente com o data dependent.
Ele vem falando que ele tá data dependent há muito tempo. Né? Ou seja, e continua estando, assim, tá dependendo de dados. O jogo tá em aberto, por isso que tem essa grande volatilidade, sabe? E só para concluir, Matheus, assim, para ajudar na conclusão, ele é data dependent e os dados estão mostrando que a atividade continua quente, ponto. É por isso que ele não toma nenhuma atitude. E não vai tomar enquanto os dados não mostrarem que você tem um enfraquecimento claro da atividade. Vamos lá, na ótica do Powell, ele ainda vê, olha para frente, primeiro, as empresas continuando a crescer, ele está olhando a atividade começar a avançar no exterior, né? Seja na China, seja na Europa, no próprio Reino Unido, que a gente está debatendo mais cedo hoje. Sim. A atividade está começando a se recuperar fora dos Estados Unidos. Ele olha para a ótica da política fiscal e sabe que a Yellen tem um caminhão de dinheiro para despejar na economia até o final do ano. Então ele simplesmente assim, ele não tem motivos claros para baixar juros. Ponto. É simples. E o mercado, de certa forma, a gente está falando de volatilidade e tal, mas lá fora eu acho que o investidor já incorporou isso, já está nos preços. Se a gente olhar o que está acontecendo com a bolsa lá fora, os investidores eles estão muito mais preocupados com o microeconômico, como as empresas estão desempenhando, como as empresas estão fazendo para ganhar margem, etc, etc. E é só ver o que está acontecendo com a S&P. Sim. A S&P subindo muito no ano, Bolsa Europeia subindo no ano, China se recuperando agora nesse mês. Quer dizer, o investidor muito mais atento a esses fatores micro, olhando muito mais sobre a ótica, vamos dizer, do fluxo de caixa, ao invés da ótica da taxa de desconto. Né? Isso, investidores internacionais olhando para os mercados globais. Né? Então, é por aí que eu acho que as coisas estão andando. João, great minds think alike, porque eu escrevi exatamente isso no relatório para os assinantes do Melhores Ações da Bolsa hoje. Eu concordo com vocês que ele não tem motivos para cortar juros agora. Né? Eu ainda acredito em alguma flexibilização esse ano, embora já esteja acontecendo uma diminuição do QT, né, do tightening que a gente já falou em episódios anteriores. Mas eu acho que mesmo uma manutenção dos juros, né, só de tirar essa alta de juros, pelo menos da probabilidade imediata, já é muito bom exatamente por conta disso que você falou, né? Porque permite que o mercado pare de ficar olhando aquela taxa de desconto, que pelo menos estabiliza um pouco e comece a acompanhar um pouquinho mais o lucro das empresas, né? A gente está vendo isso muito acontecer lá fora. Tanto que a Treasury de 10 anos, né, que é a taxa do tesouro aí americano, o título soberano americano de 10 anos, está pagando agora 4,5%. Não é exatamente baixo, mas assim, é melhor do que o 4,7% dessa virada do mês, que você comentou que o clima estava bem mais tenso, né? Fazendo com que o S&P só nesse mês suba 6% até esse momento, né? Enquanto o Ibovespa cai 1%. Então, assim, esse cenário lá fora, a minha leitura é que ele é bom para os ativos de risco, mas tem alguma coisa acontecendo aqui que nos impede de acompanhar, né? Eu acho que eu sei o que é. Enterraram um sapinho embaixo do Ibovespa. O índice foi construído em cima de um cemitério indígena. Cemitério de sapo, Matheus, queria te ouvir sobre o que você acha que está sendo essa âncora aí na nossa bolsa. A falta de âncora, a desancoragem. Nossa, eu pensei de um jeito, você pensou de outro, mas vamos lá. Eu acho que é isso, porque o que tem se falado, inclusive a gente escreveu um Double Income justamente com esse título, que é a desancoragem das expectativas. E muito se critica isso porque existe uma grande ala de pessoas que está defendendo mais cortes de Selic, por exemplo, e que fica inviabilizado por conta justamente dessas desancoragens de expectativas. Só para explicar o que está acontecendo, né? Para a economia funcionar bem, você precisa ter previsibilidade, para você conseguir projetar bem a geração de fluxo de caixa que os investimentos possam vir a gerar. Então, se você desancora as expectativas, significa que você perde essa previsibilidade. Então, você adiciona prêmio e, consequentemente, vale menos a valor presente. Grosso modo, é isso que está acontecendo, simplificando bastante o processo. E esse processo de desancoragem não é de agora. A gente viu ele acontecer em sobressaltos. Ele tem algumas origens. As que a gente pode enumerar, que a gente consegue ver que está mais no noticiário, e às vezes até pode já estar feito um pico recente, no curto prazo, de pessimismo, é a questão fiscal brasileira, que é o nosso calcanhar de Aquiles, não é de agora.
de há muito tempo, né? Essa é uma herança da gestão Dilma. Foi tentada alguns tratamentos, alguns mais agressivos do que outros, como o próprio teto de gastos públicos, que foi do governo Temer ao governo Bolsonaro, ele caiu por terra, independente de quem fosse presidente, cairia por terra. E agora o arcabouço fiscal que não para de pé, né, no seu primeiro ano de vida. Essa falta de diálogo, e daí é muito importante entender, porque aqui a gente está falando de curva de juros, né, e a curva de juros é o que vai balizar, de certa forma, não só os outros juros da economia, mas como você traz a valor presente e fluxo de caixa dos investimentos, ela está instável e está com muito prêmio, ela subiu, né? Então você traz as coisas para o presente valendo menos. E os vértices mais longos, que a gente valoriza muito, por exemplo, 10 anos, né, para fazer valuation, essas coisas, eles estão com um prêmio adicional porque eles são muito associados com credibilidade fiscal do governo e também pressionados com as próprias curvas de juros dos países envolvidos, em especial dos Estados Unidos. Então você tem um somatório de vetores aqui, eu citei o fiscal, mas existem outros que a gente poderia citar para ilustrar um pouco melhor a situação, que acabam pressionando e gerando esse clima de mau humor. E dificultando para que haja uma convergência, uma aderência maior dos ativos brasileiros para uma média justa, entre aspas, muitas aspas, de valuation. Você tem uma dificuldade inerente do mercado brasileiro. A gente até costumava brincar, né, Jô, que a gente tem o mercado brasileiro diferente do mercado americano, que você consegue ter uma posição estrutural em bolsa, convincente, argumentativa, tem uma tese aqui, um debate a ser feito. No Brasil não, ela é muito mais tática, porque o prêmio de risco ele demora para se transfigurar em retorno efetivo para o investidor, por mais que haja justificativo em termos de valuation. Não existe gatilho, não existe investidor marginal, isso é um ponto. Agora, como você tem essa desancoragem, você inviabiliza quedas adicionais de Selic, porque se você não tem, por exemplo, uma âncora fiscal, você precisa de uma âncora monetária para compensar parcialmente esse problema, esse estresse. E essa âncora fiscal também tomou porrada, né? Tomou 2 porradas. Primeiro tomou porrada no último Copom, com a divisão, que o pessoal ficou assustado, será que tem politização futura do Copom? Eles tentaram tranquilizar com a ata, com as próximas falas, mas já foi uma porrada na própria âncora fiscal. E agora, nessa semana também, teve a fala petrocada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Fala petrocada sobre a meta. A gente tinha, do ano passado, que a gente ia mudar a ideia de meta para uma meta contínua. Tudo bem até aí. Agora, foi-se criticada a trajetória de queda de meta de inflação, que é o que o Banco Central tem na cabeça quando ele usa o seu arcabouço técnico para trabalhar taxa de juros. Isso é mais um problema que coloca em dúvida a trajetória de juros e prejudica adicionalmente toda essa perspectiva futura para investimentos, que vai gerar emprego, que vai fazer a economia rodar em um segundo momento. Então, o que a gente está observando? Mais um vetor de o quê? Desancoragem das expectativas, que acaba sendo prejudicial para os investidores. Tudo isso foi colocado num ambiente de alta de juros lá fora, de competição com ativos isentos aqui no Brasil, com competição com ativos estrangeiros lá fora, aos moldes da Nvidia, que valem 2 trilhões de dólares e ainda superam resultados e sobem mais 7%. A competição é muito grande. Então você tem pouca previsibilidade, desancoragem, outros ativos que podem te oferecer retorno melhor, mais apropriado, taxa de juros gigante no Brasil ainda, que você fica sentado sem fazer nada e ganha dinheiro. É muito difícil para que a bolsa consiga se desenrolar, né? Ela não consegue em atração. E não tem o comprador marginal, porque você tem a indústria de fundos local ainda sofrendo resgate. Aliás, a indústria de fundos apanhou pra caramba, né, nos últimos 2 anos. É um negócio histórico, porque a gente teve um boom de 16 a 19, esse boom está se ajustando, né, tá corrigindo até em demasia os excessos. E você continua apanhando, né? Nossa, e vai continuar, porque a taxa de juros não vai cair, né? Vai continuar nos 2 dígitos. Existe um fator psicológico nesses 2 dígitos. Sim. Importante também. E o investidor estrangeiro, que entrou nos últimos 2 meses do ano, saiu. Né? Por quê? Porque tem outras oportunidades. Então, assim, a tese Brasil é muito interessante, é bonitinha, é barata, etc e tal, mas é aquele barato mais ordinário, que acaba não se verificando para quem... Claro, eventualmente, como eu falei, como ela tem um caráter mais tático, cedo ou tarde, esse prêmio de risco deveria se materializar, ainda que parcialmente. Mas demora e é custoso e machuca o investidor. O investidor machucado, ele tem maior dificuldade de se movimentar. Então é isso que é um somatório de coisas assim que justifica um pouco dessa dificuldade de aderência da Bolsa Brasileira, né? Dessa desancoragem de Bolsa Brasileira. Eu concordo que teve muita coisa aí que... Inclusive, a fala do Haddad, essa mensagem já tinha sido trazida por gestores profissionais.
né, de que a meta de inflação aqui no Brasil, ela era uma coisa irreal para a estrutura da nossa economia. Agora, uma coisa é um gestor multimercado falando isso. Uma outra coisa é isso vir de uma autoridade do governo, né, de um ministro da Fazenda, num timing desse, né, num timing que as expectativas já estavam se desancorando por conta do fiscal. Então, assim, passa uma mensagem muito ruim, né? Então, enfim, eu concordo que tem muito ruído aí pressionando os nossos ativos de risco e eu acho que tem piora de fundamento também, tá? Agora, uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Isso posto, né? Bolsa nossa continua barata, mais barata ainda do que estava na virada do ano. Diante de todo esse cenário, é oportunidade ou é cilada? Eu acho que é oportunidade, Lari, assim, Bom, a história diz que momentos como esse devem ser aproveitados, né? Parece que uma boa parte ali das empresas ainda tá, vamos dizer, ainda é extremamente combativa e ainda consegue gerar valor para os acionistas, né? Gera fluxo de caixa, gera dividendo, enfim, consegue fazer recompra, tem bons investimentos à frente, né? Então me parece que a gente tem uma oportunidade sim, o que a gente não tem vamos dizer, apetite mesmo do investidor local. Mas o investidor local a gente sabe também como se comporta, né? Ele, no momentos de estresse, ele foge, só que quando as coisas começam a melhorar, ele vem e volta muito rápido. Já vimos esse filme algumas vezes na Bolsa Brasileira. Eu quero acreditar que o que a gente está vendo, assim, esse momento ele é muito mais oportunístico. Tem sim, existem boas opções na Bolsa, né? A gente tem alguns nomes aí que realmente tendem a se beneficiar, de repente, de um cenário um pouco menos difícil, principalmente sobre essa ótica de captação de recursos. Eu acho que tem boas empresas que vão atrair capital de novo. É uma fase, a gente está passando uma fase ruim da Bolsa Brasileira, né? Depois do final do ano passado, depois de novembro e dezembro, eu tinha na minha cabeça que a gente não veria essa decepção que a gente está vendo, pelo menos por alguns meses, né? E no final, assim, eu acho que eu estava enganado, e aí como a maioria, talvez, dos investidores locais tivesse, né? Lembremos do ciclo de 11 a 16, né? 11 a 15 ali com o governo Dilma, que foi ruim. Eu posso te falar uma coisa pra Foi um você, ciclo Matheus? Mas, longo diferentemente e ruim, né? daquele ciclo, eu acho que esse ciclo foi muito danoso. Esse é o atual, né? Aquele ciclo você conseguia ver os gestores tradicionais ainda conseguindo ganhar dinheiro. Esse ciclo ele foi muito perverso, por conta de uma dinâmica técnica também, de questão de resgates, né? Desculpa, eu te interrompi, você ia comentar. Ele tá mais pessimista que eu. Nossa, peraí, gente, vamos internar os dois. Bem mais pessimista. Não, então, você tá falando perfeito, 11 a 16, mas sabe qual é o ponto de 11 a 16? É que você não tinha muita gente na bolsa, né? Isso é verdade. E os fundos de pensão, em especial, eles estavam procurando alternativas de investimento, eles estavam procurando as regras para fundos de pensão acabado ali de serem alteradas, né? Tem toda uma transição dos modelos dos fundos de pensão antigos para os novos, né? Que antigamente você tinha lá o tal do benefício definido, aí depois não é mais benefício definido, agora é o quanto que você colocou de dinheiro lá que vai dar o quanto que você vai receber lá na frente. Então, essa transição fez com que uma boa parcela dos fundos de pensão começasse a direcionar seus esforços para a renda variável. E é uma coisa que ninguém comenta muito. Tanto assim, que as grandes gestoras de hoje, na verdade, e que as grandes gestoras de hoje que naquela época começaram a despontar, elas não captavam na pessoa física. Elas captavam com fundos de pensão, com mandato exclusivo. Então, e aí também, sob essa ótica, eram mandatos que tinham ali como característica uma certa perenidade, uma estabilidade, que não deixava provocar esse movimento todo louco que a gente está vendo. Eu gostei disso que você falou. A quantidade de pessoas... O mercado brasileiro, por mais que ele tenha se desenvolvido, ele ainda é pequeno, ele é imaturo em muitos sentidos.
E o que houve foi uma grande explosão. Claro, as pessoas se animaram com a indústria crescendo e pensaram que como os agentes normalmente fazem, eles perpetuam o curto prazo. Então você encheu de assets, e o varejo veio com muita força, né? E o varejo vem no final normalmente. E parte, não o profissional, mas parte do varejo não tinha instrução devida. Então você tem uma geração adicional de ansiedade, você tem uma pressão adicional por gerar retorno, e fica um teatro, que na verdade é pequeno, porque o mercado brasileiro ainda é pequeno, lotado, abarrotado e com uma porta minúscula. Daí, caos completo, né? É isso. Não, bem colocado. E a contrapartida os fundos de pensão surfaram bem essa fase, surfaram bem esse 17 a 19, 2020, se aproveitaram daquele momento que o juros estava muito baixo, então esses caras, eles, não estou falando que todos desempenharam muito bem, não é isso, mas eles começaram a repensar os seus mandatos a partir de 2021, a hora que o juro voltou a subir. E eles também recuam um pouco na sua oferta. Você não tem o investidor institucional dos fundos de pensão, você tem os gestores desesperados porque eles trocaram, vamos lá, em 2, 3 anos, eles trocaram toda a base deles de mandatos exclusivos para pessoas físicas que entram e saem rapidamente dos fundos, e eles querendo fazer uma gestão de small caps, olhando sobre essa ótica daqui dos antigos, do antigo passivo, e acabou gerando esse caos. Assim, uma das coisas que acabou gerando esse caos, né? Não foi só isso, mas esse é um dos motivos também pelos quais a gente está vendo essa bolsa do jeito que está. Mas me parece uma oportunidade se a gente pensa num prazo um pouco mais alongado. A gente pode ter, de novo, 2 meses, que nem foram novembro e dezembro, e a gente vê essa bolsa batendo, esbarrando lá os 140 mil pontos. Né? Não é nada muito fora do razoável. Mas eu concordo que a paciência para se surfar nesse ambiente assim, precisa ser grande. Eu concordo muito com você, João. Eu acho que a gente está numa fase compradora, numa zona compradora para quem tem paciência. Eu acho que o momento é de comprar, né? Não é de sair vendendo bolsa. Claro, respeitando a sua alocação estrutural em bolsa, né? Sim. Respeitando a sua tolerância ao risco. Até porque eu acho que, assim, nos próximos anos, até ali 2026, o barulho ele vai continuar, né? Eu acho que pode ter alguns meses mais calmos, mas vão ter outros vários meses, né, de muito barulho, e esse barulho vai ser intenso. A gente já viu, né, como que o jogo está sendo jogado. Então, eu acho que precisa ter não só paciência, mas precisa ter muita serenidade, né, para ver uma manchete forte ali, né, e ficar numa boa, aguentar, que vai passar, entendeu? Vai passar. E outra, né, a gente tá vendo aí essa curva de juro real, né, muito gorda, com juro real muito alto de longo prazo, os Tesouro IPCA mais 2035, que é mais ou menos 10 anos pagando acima de 6% ao ano de juro real. Então, assim, quando essa taxa fechar um pouquinho, né, que seja, vai ter um efeito muito legal sobre as ações, ou tenderia a ter, né? Uhum. E, veja, uma conta, o Mansueto Almeida aqui do BTG, ele costuma falar bastante, essa conta de juro real de 6% não para de pé. Ou seja, ou alguma coisa tem que estourar. Ou você corrige isso e o juro cai de volta para baixo de 5%, juro real, ou alguma coisa vai ter que estourar. O câmbio vai ter que estourar, a inflação vai ter que estourar, alguma coisa vai ter que estourar, porque senão essa conta não fecha. Pro pagamento da dívida pública brasileira. É insustentável. A gente está aguentando isso é prejudicial no curto prazo, sem dúvida, mas essa conta vai ter que ajustar. Acaba oferecendo, e se fechar, claro, vai ser benéfico para quem comprou esses títulos, e para a Bolsa também, que vai andar junto com esse movimento de queda de juros, né? De maneira mais pronunciada. Um ponto também que eu acho que vale a pena mencionar sobre esse debate que foi colocado de volta, eu resgato algo que a gente conversou, se não me engano, nesse mesmo podcast, no ano passado, quando foi aventada a possibilidade de mudança de meta, como você colocou aqui no início da sua fala, que era justamente, existe mérito nessa discussão? Existe. Mudança da meta de inflação ou fiscal? Mudança da meta de inflação. Tá. Da meta de inflação. Porque eu acho que ela é muito importante nesse momento que a gente está agora, no sentido de que tem gestores institucionais e muitas pessoas do mercado falando que é válido essa ideia, uma vez que se a gente trabalhar com uma inflação de 3% nos Estados Unidos, é natural que o Brasil trabalhe com uma inflação levemente acima de 3% aqui, né? Não faria sentido, porque é um país desenvolvido lá que é um país
emergente. Então existe, quando ela é feita de maneira técnica e não jogada aos 7 ventos, como foi feito no ano passado e como foi flertado ser feito nessa semana. Isso é prejudicial, porque é um debate técnico. Como deveria ter sido feito? Com um paper do Banco Central, mais de ano de debate, com profundidade, meta contínua sendo aventada, colocando comparativos. É assim, é um processo técnico científico, bem academicista mesmo, para a gente poder, de fato, colocar na prática. Não dessa maneira politizada como foi feito. Isso desgasta adicionalmente. E daí, conversando com a meta fiscal que você comentou também, é outro problema, que provavelmente não vai ser resolvido agora neste governo, né? É uma coisa que vai ficar para 2026, a gente vai empurrando com a barriga mais uma vez essa questão, até que a gente consiga equacionar de maneira salutar, o que é muito difícil, porque seria de uma reforma... O Brasil sofre de um grave problema orçamentário. Não só o Brasil, vários problemas tem, mas o nosso é grave, né? Esse engessamento do orçamento brasileiro precisaria de uma reforma orçamentária, caminhada junto de uma reforma administrativa. Isso é um sonho, é quase que uma utopia, né? É um devaneio. mas seria necessário, o que não vai ser feito agora. Então vai ser um empurrar com a barriga. Esse empurrar com a barriga solucionaria o problema desse prêmio nos juros? Difícil dizer. É possível que sim, mas também não seria nenhum milagre, né? É um pouco disso, dessas duas perspectivas que acabaram soando mal, né, para o mercado também, tanto da revisão de meta de inflação, que eu não acredito que seja bom neste momento, revisar a meta de inflação para o Brasil agora, né, e do outro lado, revisar a meta de fiscal, né? Eu acho que tem que trabalhar com expectativas mais sedimentadas e não ficar mudando mesmo antes de executar. Tudo bem que aqui a gente teve uma excepcionalidade que vai ficar fora justamente, com a questão trágica do Rio Grande do Sul, mas ainda assim, mesmo com essas excepcionalidades, a gente precisa ter um plano de voo, né? E o governo fracassou em apresentar um plano de voo crível. É isso que aconteceu. Muito bem. Aproveitando o assunto, eu queria passar para o nosso compra ou vende, em que o primeiro ativo é Tesouro IPCA mais 2035, pagando IPCA mais 6,10% ao ano neste momento. Vocês compram ou vendem, assumindo que não tem carteira. Matheus. Tesouro IPCA? É. Compro. No prêmio atual, juro real de 6, eu compro. Sabendo que eu posso passar um calor no curto prazo. Mas o juro real de 6, historicamente, no Brasil, é aquela história. Historicamente, se provou um bom investimento para carrego, né, e também para marcação ao mercado. Então, eu compro nesse patamar de juro real, sim. Eu compro também. Aliás, é um dos trades recentes que a gente fez num fundo macro que a gente tem. A gente aumentou bastante a exposição nesse ativo. Foi bem até esse mês. Esse mês tá funcionando bem. Tá. Gosto. Algumas NTNBs, as mais longas, pagaram cupom, né? Esses dias. Então, isso ajudou bastante. Eu tô com vocês. Eu compro, eu aumento um pouquinho até a alocação acima de IPCA mais 6. Eu acho muito bom. E concordo sabendo que são papéis que têm muita volatilidade, né? Quase uma volatilidade de bolsa. Então, ele oscila bastante aí no curtíssimo prazo. Isso aí. Muito bem. Agora, indo para o internacional, depois a gente volta de novo para o Brasil. Compram ou vendem NVIDIA, começando pelo João. Comprador, sem pensar. Mesmo depois da alta de 7% com o resultado? Mesmo depois da alta de 7%. 7 não, agora está subindo. Eu vou até ver porque era um número tão bonito nesse exato momento. Ela estava subindo, 10,80. Nossa. Tá uma empresa de 2,3 trilhões de dólares. Agora mais, né? Agora mais. Tá subindo 21% só esse mês. Puxa, Lara, assim, eles são... Vamos lá. Eles vão ser uma das grandes bases dessa mudança da forma com que a gente lida com as máquinas. É que a gente ainda não consegue pensar como que vai ser essa mudança de interação com o computador, com o mobile, mas a NVIDIA ela vai estar inserida nessa transformação. Esses caras eles vão continuar crescendo com uma velocidade que a gente não consegue acompanhar. Tem muita coisa bacana que eles estão desenvolvendo aí pela frente. Eles não têm competidor hoje em dia, assim, não existe uma empresa capaz de competir com eles no que eles fazem. Estão muitos anos à frente e vamos pensar assim, não é uma coisa que eles começaram a fazer há 5 anos. Né? É uma empresa que nasceu lá em 1993
E de lá para cá eles vêm avançando nessa questão. Todo mundo lembra, mas é placa de vídeo. Não é placa de vídeo, sabe? É computação avançada. E agora todo esse investimento que eles fizeram ao longo desses últimos 3 décadas está começando a reverberar e está levando eles a se tornarem uma das empresas mais valiosas do mundo. E olha, eu tô para falar que a depender de como essa dinâmica da inteligência artificial, das big techs, se der daqui até o final do ano, eu não duvido que a NVIDIA se torne mais valiosa que pelo menos a Apple. Que já tá bem perto, né? Já tá bem perto. Já tá ali na boca para se tornar a mais valiosa. Vou até olhar aqui, o Matheus me provocou e realmente 2.579 tá valendo NVIDIA. Subiu 10%, faz sentido. É isso aí. E a Apple, só pra gente ter na cabeça, 2.879. Tá perto. Tá logo ali. A não ser que a Apple faça alguma mágica no WWDC que vai acontecer daqui a uma ou 2 semanas, e mostre um novo iPhone 16 transformador, eu acho que as chances ali são bem grandes da NVIDIA. Passar a Apple. Uhum, Mais 10, 15% aí ela já passa. é isso aí. Eles deram um guidance muito, muito bom pro terceiro trimestre. É que o terceiro trimestre deles é o 4º trimestre fiscal, enfim, é diferente lá, mas enfim, pra próxima temporada. E o número que eles deram para esse período que termina ali em outubro, acho que é outubro, é um número que o mercado estava esperando pro último trimestre do ano. Então, assim, eles estão aumentando o guidance do ano em cerca de 10%. Essa empresa é coisa de maluco. Que eles crescem é um negócio Eles vão vender inacreditável. mais de 115 bilhões de dólares no ano. É um negócio maluco. Sim, eu concordo. Ela vai ser a empresa mais... Minha opinião é que ela vai ser a empresa mais valiosa do mundo. Ela pode quebrar aí barreiras recordes de valor de mercado. E por isso eu sou comprador. Inclusive, recomendação do mercado em 5 minutos mais. Há algum tempo. Eu compro também, mas eu compro em posição pequenininha, porque, cara... Não, compra grande. Me parece, cara, eu sou pechincheira demais. Então eu compro. Vocês me convenceram, mas não compro grande, não. No ano sobe 112%. Neste ano de 2024. Aham. Meu Deus. É muita coisa. É muita coisa. Muito bem. Agora, assumindo que vocês não têm carteira, compram ou vendem Sabesp, começando pelo Matheus. Olha, a Sabesp sofreu agora nos últimos dias, mesmo com a tese caminhando para um desfecho mais favorável em termos de materialização da privatização. A gente conversou já algumas vezes no passado. Eu sou não só favorável à privatização, mas eu acho que ela vai agregar valor para a empresa. Tem críticos a essa tese, dizendo que ela teria pouco espaço para crescer, mas eu acredito que, como toda boa estatal brasileira, o margem esteja alto para ser cortado ali depois, numa segunda. Por mais que ela já seja uma estatal considerada eficiente, uma boa estatal hoje, brasileira, e que pode gerar ainda mais valor sendo privada. E por isso que eu compro, ela voltou agora nos últimos dias, então tá abaixo de R$75 da última vez que eu vi, se eu não me engano. Sendo que ela chegou a 85, né? Quando eu tinha recomendado no mercado em 5 minutos, ela tava a 60, daí ela foi para 80, daí passou, foi para 85, daí voltou para 75. Nesse preço eu acho que eu compro, não tem problema com isso não. É uma tese de privatização, vai ter barulho, porque é ano eleitoral, os partidos vão querer judicializar a questão da privatização, o governo federal é contra, o Estado é importante, então tem toda essa polêmica, mas eu acredito que ela vai caminhar para um desfecho favorável e positivo sim. Por mais que tenha bastante volatilidade no meio do caminho. João? Você lembra quando foi a última vez que eu mandei shortear essa Sabesp? Nossa, não lembro. Eu acho que no curto prazo eu acertei. Acho que sim, porque você falou quando ela estava 84, você Era acha que 84? você vendeu na massa. Eu continuo vendendo, então. Eu acho que eu concordo com o Matheus que, enfim, eu acho que a tese do Matheus tá muito bem posta. Mas é uma empresa que ainda vai sofrer todo o burburinho, todo o barulho da oposição, tentando
causar problemas para a privatização, apesar de que eu achar que vai acontecer e vai ser melhor para a empresa do que a gente imagina. Mas aí, nesse sentido, eu acho que o mercado não está propício para comprar. Só isso. Essa é uma que eu queria muito... Tô pensando em curto prazo sempre, né? Sim. Eu queria muito ficar em cima do muro. Eu preferiria não fazer nada. Mas, entre comprar ou vender, eu compro. Eu compro pela privatização, eu gosto de comprar melhoria operacional, sabe? Crescimento de lucro. Então, eu compro sabendo que vai passar calor, sabendo que vai ter um estresse aí, um ruído. Sempre tem privatização, né? Mesmo após a privatização, inclusive, como a gente viu em Eletrobras, né, recentemente. Uma privatização que já tem bem mais de um ano. Então, eu compro com uns calmantes junto. Para com isso, Lari. Falando figurativamente. Bom, sem calmante. É isso. Pessoal, fechamos. Algo mais? Fechamos. Não, acho que por hoje é só. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia neste episódio de número 53. Semana que vem não tem podcast, porque é feriado de Corpus Christi. Então estaremos de volta daqui a 2 semanas, como sempre, para falar de mercado e investimentos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal.